Olá, querido acadêmico, aquele que gosta de teologia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube, onde tratamos assuntos concernentes à área teológica e estamos numa série de aulas de liderança cristã. Louvar a Deus pela sua vida e parabenizar por essa busca pelo conhecimento. Eu estarei aqui avançando algumas telas para chegarmos no conteúdo desta última aula sobre liderança cristã. E aí, está gostando do conteúdo? Está gostando das aulas? Espero que sim. Este é um conteúdo preparado totalmente para você, para que você possa crescer no conhecimento. Bom, nesta última aula nós estaremos trabalhando alguns temas. Dentre eles, o primeiro são os perigos que assolam o líder. Liderança é algo perigoso. É como se fosse um remédio, medicamento. Se você não utilizar da forma correta, ele pode ser letal. Então, o líder, ele precisa de fato ser alguém que compreenda as funções da liderança e muito mais do que isso, compreenda os perigos que também podem graçar sobre o líder, atingir o líder. Vamos lá. Perigos que assolam o líder. Nesta primeira sessão serão elencadas as patologias que mais atingem os líderes atuais. E isto, com toda certeza, afeta o chamado e afeta a vocação. O termo patologia origina-se do grego pathos, que significa sofrimento, doença. Logia é um estudo a respeito. Então, o que é uma patologia? Patologia, ela é uma doença que manifesta-se geralmente na psique, ou seja, na mente, mas que também se manifesta no corpo. Está muito associado aí a doenças psicológicas, mas são doenças de modo geral. Quais são as doenças que podem atingir um líder? Vamos observar isto logo na próxima tela. Cuidado com o homem pavão, aquele que diz que a única vez que errei foi quando pensei que estava errado. Uma das coisas que eu aprendi logo no começo da minha trajetória ministerial é que o líder, ele irá errar. Não existe um líder que não erre. Errar faz parte da trajetória de um líder. Ou seja, o erro, ele é pedagógico. O erro é construtivo. Ou seja, você não pode se cobrar perfeição, você precisa cobrar excelência. Excelência é diferente de perfeição. Perfeição é um alvo inatingível. Nós somos seres humanos, sujeitos a falhas, a erros, mas a excelência você sempre dá o seu melhor. Então, quais são as patologias, as doenças que mais afetam os líderes? Primeiro, a liderança eventual. É quando ocorre a dissociação entre o ministério e a vida. É aquele líder que ele tem duas vidas. Ele não vive a sua vocação em casa, se trabalha no trabalho. Ele é apenas um líder na igreja, no departamento, mas ele vive duas vidas. Não, o verdadeiro vocacionado, ele não dissocia a sua vida do seu ministério. De fato, ele vive uma unidade vocacional. Por exemplo, um pastor, a sua vida íntima, particular, interfere diretamente no seu ministério. Diferente do que ocorre com um advogado, com um médico, com um jogador de futebol. Ou seja, nós podemos compreender que a vida moral do líder, o caráter, a integridade, seu comportamento, influencia diretamente na sua vida ministerial. Outra coisa interessante que afeta os líderes, a paralisia pensante, é o medo de aprender. Ou seja, o líder ele não pode ser alguém preguiçoso. O líder precisa gostar de estudar, gostar de ler, ele precisa investir no seu conhecimento.
Então, ou seja, quando você para de aprender, você começa a definhar na sua liderança. Tem uma frase aí do pastor Stan Tuller, grande mentor ministerial nos Estados Unidos e no mundo. Ele diz assim: os líderes mais frustrados são os que se esforçam mais, ou muito. Você não pode ser tudo para todos. Então, esse líder que ele se esforça muito para alcançar um objetivo, é porque ele quer ser tudo para todos. Ele não aprendeu a arte de liderar e delegar tarefas. Ou seja, você não pode ter preguiça de aprender, você precisa ter ferramentas para crescer na aprendizagem. Bruce Springsteen, um cantor aí americano, ele diz o seguinte: chega uma hora em que é preciso parar de esperar pelo homem que se quer ser e começar a ser esse homem de fato. Tem pessoas que falam: eu tinha desejo de ser assim, eu tenho um desejo de ser um leitor, eu tenho um desejo de ser alguém que pratica exercícios físicos. O momento de começar é hoje. Você tem que parar e romper a paralisia pensante. Tem gente que pensa demais e executa menos. Ninguém melhora por acidente. O verdadeiro líder é aquele que compreende que ele não vai melhorar pelo simples fato de existir. Olha aí vamos fazer uma análise agora dessa tirinha dos quadrinhos Snoopy, de Charles Schulz. Ele diz assim, creio que descobri o segredo da vida. Qual é esse segredo? Você simplesmente segura as pontas até que se acostume com o processo. Será se a vida é assim? Será se crescer é um acidente? Você cresce por acidente? Será se pelo simples fato de você existir, as coisas estarão melhores? Será se as coisas melhoram simplesmente pelo fato de você achar que elas vão melhorar? Uma das coisas importantes que os líderes precisam compreender é que o crescimento ele é intencional. O seu cabelo cresce só, sua unha cresce só, sua barba cresce só. Mas o conhecimento não cresce sozinho. Você precisa agir de forma intencional para esse crescimento. Lendo bons livros, assistindo aulas, buscando fazer cursos, melhorar na sua esfera de ação. Faça isso, querido líder. Vamos falar um pouco sobre os principais perigos que assolam os líderes. Primeiro perigo, da insubmissão. Só exerce liderança aquele que está submetido a uma liderança maior. Não tem como você ser um líder se você não está submetido a alguém. Tem um dizer de missionários brasileiros que estavam na África, que ele diz assim: o alfabeto do cristão começa pelas letras O, B, D, C. O slogan de uma das maiores denominações pentecostais do mundo, que é a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, liderada pelo bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira, pelo presidente executivo, bispo Samuel Ferreira, é unidade, hierarquia e disciplina. Isso aqui é a expressão de uma submissão. Viver unidade. Unidade não significa unicidade de pensamentos, mas coerência nos mesmos. Ou seja, você viver uma coesão de pensamentos. Hierarquia, você entender que existe alguém acima de você. Disciplina, é você ter um comportamento de acordo com a sua vocação. Vamos avançar um pouquinho. Orgulho, isto assola os líderes. Ministério é serviço. A palavra minister deriva de minus, ou seja, menos. O líder, a cada dia, ele precisa se tornar menos e não mais. Ou seja, precisa ser mais humilde. O que é o orgulho, gente? O orgulho é quando o líder ele acha-se que está acima de todos. Paulo ele fala que Timóteo estava servindo com ele. Olha que coisa linda. O líder é aquele que traz as pessoas para servir em um mesmo propósito com ele, não simplesmente para servi-lo. Ou seja, o líder precisa ter essa visão. O orgulho é o começo da queda.
Outro perigo que assola os líderes, inveja. Provérbios 14:30 diz que a inveja é a podridão dos ossos. Os ossos falam de sentimentos profundos. O invejoso é um homem apodrecido por dentro. Existem pelo menos aí três visões concernente à inveja. Primeiro, invidere, ou seja, significa ver contra. O invejoso é alguém que ele vê contra, ele torce contra. Se tem um amigo cantando ou pregando, ele torce para não dar certo, para não fluir. Se alguém assume um cargo, ele torce para não ter crescimento, ou seja, ele torce contra, é o invejoso. Traz o sentido de penetração, essa expressão in tem um sentido de penetração. Ou seja, o invejoso é aquele que é como se estivesse enfiando facas pelas costas. Cuidado. Isso aí é o popular olho gordo, né? A expressão in também tem um sentido de negação, ou seja, não ver. O invejoso é aquele que não consegue contemplar que de fato ele é um invejoso. O invejoso geralmente ele não reconhece que ele é um invejoso. Ele não sabe, mas ele é. Então, ou seja, nós precisamos compreender que nós devemos melhorar na nossa liderança. Tem gente que fala assim, rapaz, eu te invejo. Você já ouviu isso? Coloca aí nos comentários. Eu invejo fulano de tal. Às vezes o camarada tem conhecimento, é uma pessoa bem articulada, né? Mas é no bom sentido ali. Se há que existe um bom sentido nisso, né? Mas cuidado com essa inveja mortífera, nociva, tóxica. Acaba com você mesmo. Um outro perigo da popularidade. Tem gente que está a todo momento numa busca desenfreada por popularidade. Se a minha postagem não tiver tantas 1000 visualizações, eu desisto do meu ministério. Se as pessoas não vierem conversar comigo, me elogiar, não tem sentido o meu ministério. Para com isso. A bajulação é a arma dos incompetentes. Quando você vê alguém bajulando demais alguém, que essa pessoa é incompetente. Ela não tem sucesso na sua área de liderança. Ela não tem sucesso no seu crescimento pessoal. Aí precisa bajular para crescer. Ou seja, um dos perigos da popularidade é que a popularidade pode ocorrer o culto à personalidade. Paulo enfrentou isso na igreja de Corinto. Quando Paulo chegou na igreja de Corinto, uns diziam, eu sou de Paulo, outros de Pedro ou Cefas, outros eu sou de Cristo. A igreja é dividida por conta do culto à personalidade. Cuidado com isto. Os líderes nada mais são do que homens levantados por Deus, nada mais do que isto. Claro, são mentores, são orientadores, mas você precisa entender que Deus dá líderes, levanta obreiros. Não cultue a personalidade. Claro, tenha respeito, honre, mas culto não. Culto somente a Deus. Qual é o preço de um líder cristão? Uma frase aí do mestre Hernandes Dias Lopes, diz assim, não há ministério indolor. Querido, se você está pensando que na sua trajetória ministerial vai ser só flores, desista logo, saia do ministério. Se você está com a concepção que o ministério é um parque de diversões, onde só terão boas emoções, adrenalinas positivas, não. Terão dias escuros, terão dias de angústia, terão dias de sentimentos depressivos, sentimentos ansiosos. Terão dias que você vai chorar e não vai ter ninguém para lhe emprestar um lenço. Terá dias que você estará cansado e não terá nenhuma cama para repousar. Ou seja, ministério é isto. Ser líder é isto. Vamos avançar aqui. Qual o preço? Você vai ter um sacrifício. 1 João 3,16 nos mostra que ser líder é dar a vida pelos outros. Quantos pastores que são ícones deram 20, 30, 40, 50 anos da sua vida para cuidar de pessoas? Então, quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele mostrou aos seus discípulos foram suas cicatrizes, as mãos, os pés feridos.
as cicatrizes dos cravos. Ou seja, querido líder, você vai sacrificar por pessoas. Isto é liderar. Solidão, a solidão ministerial assola muitos líderes. Homens e mulheres que ministram a todos, mas quase nunca são ministrados por alguém. É por isso que o pregador, o cantor, o líder, o palestrante, precisa ser ministrado, ele precisa estar no culto de terça-feira para ouvir o seu pastor presidente, ou no culto de ensino, de Assembleia Geral. O líder, ele precisa tomar santa ceia. O líder, ele precisa ser mentoreado por alguém. O líder precisa de amigos verdadeiros. Terceiro, o líder muitas vezes se encontra cansado, né? Ele não tem tempo para descansar. Tem uma frase que diz aí: o mundo é governado por homens cansados. Paulo falou sobre o cansaço físico. Ou seja, o líder, ele não pode cair numa síndrome que é a síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout, pastor Fabrício? É a síndrome de trabalhar, você não tem tempo para resignificar suas informações, para que seu corpo reponha as energias. Líder, tire um tempo para descansar. O liderar é você enfrentar perdas, perda do status. Tem pessoas que querem adentrar na liderança apenas pelo status de ser alguém que está ali numa posição. Interessante que Paulo, ele fala lá em Atos 22:3 que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Mas em Atos 13, versículo 2, o texto diz que quando Paulo foi chamado para a obra missionária, está dito lá: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Na linha de chamado, na esteira do chamado, Barnabé tinha proeminência. Saulo precisou ser humilde. Saulo era o que falava, Saulo era o que discursava, mas Barnabé era o líder naquela empreitada missionária. Então o líder, ele precisa enfrentar as críticas, enfrentar no sentido não de rebater, mas no sentido de resignificá-las, olhar com outro olhar. O líder maduro é capaz de aceitar as críticas e crescer com elas. Ou seja, é melhor ser construído pela crítica a ser arruinado pelos elogios. Ou seja, pessoas que são movidas a elogios. Receber um elogio é bom? Com certeza. Mas isso não é a razão da existência da sua liderança. Ouça as críticas, cresça com elas. Eu gosto muito quando eu sou criticado. Que crítica, quando ela é bem fundamentada por alguém que tem base, quando é alguém que tem fundamento, ela é muito proveitosa, você melhora. Sexto, a competição. Muitos líderes sentem-se ameaçados por qualquer talento. O pastor Billy Graham, ele conta algo interessante, que ele era um cara de talentos. Ele se preocupava em pregar, e as pessoas que estavam à sua volta eram pessoas de área técnica. Cuidavam do som das suas cruzadas, cuidavam da logística das suas cruzadas, cuidavam da parte burocrática das cruzadas, liberações de ofícios, de lugares. Ou seja, aproveite os talentos que estão próximos de você. Utilize o melhor das pessoas. Não tenha medo das pessoas que estão crescendo. Utilize os seus dons, seus talentos. O mundo moderno é uma arena e este nos estimula a crescer. Ou seja, se você é um líder de jovens, tem pessoas potencialmente também aí no seu departamento para se tornarem líder, mentorie essas pessoas. Molde o caminho para que elas alcancem também esse estágio de ser um líder. Sétimo, o líder precisa ter renúncia. A renúncia é uma dádiva esquecida. Os homens vivem numa neurose da felicidade, ou seja, o que é uma neurose? Uma doença psicológica. Nós precisamos viver feliz, mas uma felicidade que ela é circunstancial. O líder cristão, ele vive uma felicidade acircunstancial, ou seja, independente da circunstância. Paulo dizia: eu sei ter em abundância, eu sei ter em escassez. Eu estou pronto, estou preparado.
O líder é aquele que vive esses predicativos. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo passar um vídeo Olá, aqui eu para sou o Marcos, vocês. engenheiro agrônomo da Forte Jardim, e hoje vamos falar sobre poda das árvores frutíferas. Algumas árvores a gente tem que podar porque isso ajuda na produção. É o caso da uva, por exemplo, uma parreira. Se você fizer uma poda antes do inverno, ela vai estar produzindo ramos e frutos já. Então o frio mais a poda ajuda na produção de frutos. Quando você faz uma poda também num pé de figo ou num pé de goiaba também, já... O que o vídeo trata? O vídeo ele trata justamente sobre a poda das árvores. Por que é importante podar uma árvore? O líder, como uma árvore frutífera, ele precisa passar pela poda, né? Liderar e frutificar. Então, o que é preciso podar na vida de um líder? Porque a poda das árvores é justamente para limpar a árvore, para aumentar o potencial de frutificação dessa árvore. Você sabia que a árvore só frutifica nas regiões onde o sol as toca, né, com a sua luminosidade? Será se hoje nós ainda estamos sendo tocados pela unção de Deus para continuar frutificando? Se não, precisamos podar. Se o fruto, se a árvore estiver muito alta, não é possível colher os frutos dessa árvore. Por isso ela precisa ser podada. Ou seja, querido líder, às vezes nós nos sentimos alto demais, que os nossos frutos já não estão sendo mais colhidos. A árvore não frutifica para si mesma, a árvore frutifica para alimentar alguém. Então, o que nós precisamos podar? A ambição desmedida, né? Tem líderes que veem o ministério como uma fonte financeira, uma segurança, uma estabilidade. Cuidado com isto. Liderar não é você enriquecer, liderar é você construir um patrimônio para a eternidade. Nós precisamos podar a ingratidão. Tem líderes ingratos, não reconhecem quem lhe ajudou, quem lhe estendeu a mão. Tem líderes que finalizam um evento e dizem: graças a Deus, irmão, ninguém me ajudou, mas eu consegui. Pare com isso. Alguém lhe ajudou, alguém lhe estendeu a mão. O que nós precisamos podar? Precisamos podar a apatia ou a acomodação. Árvores deixadas de lado, árvores abandonadas, jardins que foram esquecidos. A tendência é que o mato cresça. A tendência é que os parasitas encontrem ali um lugar propício para o crescimento. Querido líder, pode a apatia, a acomodação, cresça, desenvolva. Nós precisamos da poda. A poda é importante e é dolorido. Quando nós olhamos uma árvore sendo podada, no primeiro momento ela não fica bonita, não. No primeiro momento nós percebemos aquilo como uma violência. Mas é necessário. Você já foi podado alguma vez? Ou está sendo podado agora? Que alegria isto para você. Você vai produzir muito. Liderar e frutificar. Quero fechar esta aula com um texto de Lucas 13, versículos 6 a 9, que diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, aquele que cuidava da vinha, né? Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta. Olha o que o dono da vinha está dizendo. Arranca. Porque ocupa ainda a terra inutilmente. Quantas pessoas estão assim, né? Ocupando a terra inutilmente. Cargos que não produzem. Liderança que já não flui mais. Mas olha só como o vinhateiro faz. E respondendo ele, o vinhateiro, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano. Olha o que ele está dizendo, deixa mais um ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, se não, depois a mandarás cortar. O líder maduro é aquele que consegue trabalhar aquelas figueiras que já não produzem mais. Olha só que interessante. Se você não está produzindo, você tem mais de um ano para
ser trabalhado, ser estercado, escavado, podado, para que você possa produzir. Querido líder, obrigado pela sua atenção. Foi bom estar com você neste momento. Aplique esses conceitos, esses princípios. Você vai ver que a sua liderança será uma liderança relevante e abençoada. Até a próxima.